Bom, galera, vamos lá. Note que esse problema fala de uma fórmula que permite calcular a massa de uma pessoa. Para isso, ele especifica algumas coisas, onde diz que essa altura precisa ser em centímetro, o K é 4 para homens, K2 para as mulheres, e ele quer que você encontre a massa de um homem com 1,75 metros. Primeiro passo, como ele pede, tem que ser em centímetros, você precisa relembrar que 1,75 metros é igual a 175 centímetros. Trocando K igual a 4 na fórmula e H por 1,75, nós temos isso. Em seguida, basta calcular o valor dessa expressão, você acha o P. Então vai resolvendo normal, como se fosse uma expressãozinha, onde você tem uma equação. Olha lá. P será igual a 175 menos 175 menos 175 menos 150, 25 quartos. Faz a divisão, 25 sobre 4, você chega aqui, P é igual a 75 menos 6,25. E aí, por fim, você acha o peso dessa pessoa, que será de 68,75 quilos. Certo? Vamos para o próximo. O problema fala de Júlia e Luísa, que elas plantaram juntas 88 árvores. Sabe que Júlia plantou 3/8 da quantidade de Luísa. Eu não sei quanto Luísa plantou, para descobrir quanto Júlia plantou. Eu sei que a quantidade da Júlia depende da quantidade de Luísa. Então, com base nisso, a minha incógnita começa na Luísa. Luísa plantou X árvores. Se Luísa plantou X árvores, a Júlia plantou 3/8 dessa quantia, ou seja, 3x sobre 8. E a parte principal é que ele diz que as duas juntas, o total, foi de 88 árvores. Então, a nossa equação está pronta. Eu tenho 3x sobre 8 mais x é igual a 88. Vamos tirar o MMC. E aí o MMC de 8 e 1 é o próprio 8, então vai ficar tudo sobre 8. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 3x, 3x. 8 dividido por 1 dá 8 vezes x, 8x, igual tudo também sobre 8. 8 dividido por 1, 8 vezes 88, 704. Lembre-se, já que é uma equação, os denominadores são iguais, eu posso eliminá-los. E aí sobra 3x mais 8x, que dá 11x, igual a 704. X é igual a 704 sobre 11. X é igual a 64 árvores. Então, respondi o problema. O problema queria saber qual é a quantidade de árvores plantadas por Luísa. Está aqui. 64 árvores. Esse próximo problema também é um problema que envolve equação, onde ele diz que o número de mulheres é igual a 3/8 do número de 3/5 do número de homens. Eu sei quantos homens tem? Não sei novamente. Então, meu número de homens é x. E das mulheres, 3/5 de x. 3x sobre 5. Beleza. Aí ele diz que se fossem admitidas mais 20 mulheres, o número destas ficaria igual. Então pensem comigo, se eu acrescentar mais 20 mulheres aqui, essa quantidade fica igual. Então uma fica igual à outra. Tá a minha equação pronta. Eu sei que x será igual a 3x sobre 5 mais 20. Novamente, tiramos o MMC, de 5 e 1 é 5, ficará tudo sobre 5. Aí 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 1, 5 vezes 3x, 3x. 5 dividido por 1, 5 vezes 20, 100. Da mesma forma como no outro problema, já que eu tenho uma equação, meus denominadores são iguais, posso cortar.
E aí sobrou uma equação. 5x igual a 3x mais 100. 3x está somando, operação inversa, subtração. 5x menos 3x igual a 100. 2x igual a 100. E aí eu chego, x é igual a 100 sobre 2, x é igual a 50. Descobri o número de homens que trabalham nessa empresa. Para descobrir o número de mulheres, eu troco lá. Ao invés do x, eu colocarei 20. Ou 20 não, perdão, 50, que é o que a gente acabou de encontrar para x. 3 vezes 50 sobre 5. 3 vezes 50, 150. 150 dividido por 5, 30. Então, no serviço nessa empresa existem 50 homens e 30 mulheres. Aqui tem uma situação do jantar onde tem 3 amigos. Olha só, ele fala que a conta total foi R$110. Almir pagou 40 mais que Bruno. Eu não sei quanto Bruno pagou, vamos ver se fala alguma coisa. Ou seja, Bruno pagou R$20 a mais que César. Perceba que tudo está em base de César. Então eu começo falando que o César pagou X reais dessa quantia. Se César pagou X reais, o Bruno pagou X mais 20. Porque o Bruno pagou R$20 a mais que César. E aí, Almir pagou R$40 a mais que Bruno. Ou seja, se Bruno pagou X mais 20, o Almir pagou X mais 60. Observem que, como disse o enunciado, todos juntos gastaram R$110. Equação está pronta. Então eu sei que x mais 60 mais x mais 20 mais x é igual a 110. Junto x mais x mais x dá 3x mais 80, porque eu juntei o 60 com 20, é igual a 110. E aí, 3x é igual a 110 menos 80. 3x igual a 30. X é igual a 30 sobre 3, que é igual a R$10. Então, olha só. César gastou 10. Bruno gastou 30. E Almir gastou 70. Agora é um probleminha que já não vamos ter uma equação, e sim uma inequação, porque é uma desigualdade. Determine a maior medida inteira em centímetros para o comprimento de um retângulo, sabendo que essa medida é o dobro da sua largura. Então vamos lá. A largura então é x e o comprimento 2x. Perímetro deve ter no máximo 43, ou seja, esse perímetro tem que ser menor ou igual a 43. E o perímetro do retângulo é a soma de todos os lados. Então, sabemos lá que o comprimento mede 2x e a largura 2x. Notem que o perímetro, quando eu somo todos esses valores, 2x mais x mais 2x mais x, eu chego em 6x. 6x tem que ser menor ou igual a 43. E aí, tá multiplicando, vou passar dividindo, e aí eu chego que x é menor ou igual a 43 sobre 6. X é menor ou igual a 7,166, deu uma dízima periódica. Então, ele quer a maior medida inteira. Se a maior medida inteira não pode ser 8, terá que ser o 7. Então, portanto, 7 centímetros. Já nesse exercício, ele quer saber quantas soluções naturais pares tem aí na equação. Então, a gente tem que resolver. Note, é uma fração no primeiro membro, uma fração no segundo membro. Vamos resolver tudo de uma vez, tirando MMC. MMC de 2 e 3 é o próprio 6. Então, tudo ficará sobre 6. 6 dividido por 2 dá 3, então fica 3 vezes 1 menos 3x.
6 dividido por 3 dá 2, que multiplica x mais 1. 6 dividido por 1, 6 vezes menos 10, menos 60. Da mesma forma como uma equação, a inequação funciona do mesmo jeito. O denominador está igual nos dois membros, posso eliminar. Vamos lá, primeiro passo, distributiva. Ficando 3 menos 9x maior que 2x mais 2 menos 60. Então, isolo a parte literal para um membro, valor numérico para o outro, e eu fico com menos 9x menos 2x maior que menos 60 mais 2, menos 58. E aí o 3 que estava somando passou subtraindo. Então, menos 3. Menos 11x maior que menos 61. Vamos lembrar que quando a parte da incógnita está negativa numa inequação, nós precisamos inverter os sinais, trocar os sinais e inverter a desigualdade. Já vimos isso em sala, então só relembrando. Ficaria então 11x menor que 61. X é menor que 61 sobre 11. X é menor que 5,5454, deu uma dízima de novo. Note, ele quer saber quantas soluções naturais e pares tem a inequação. Ou seja, quantos números pares existem menores que 5. No caso, a sua solução, o seu conjunto solução para esse problema seria 0, 2 e 4. O último problema que resolverei com vocês é esse daí. Jaime vende 2 tipos de picolé picolés de frutas a R$3 cada e de leite a R$11 cada. Então, cada picolé de fruta 3, cada picolé de leite 11. Se um dia ele vender 11 picolés de fruta, ou seja, ele vendeu 11 picolés a R$3 cada. Só com fruta ele vendeu R$33. E aí vem as outras informações. Qual deve ser a menor quantidade de picolés de leite que ele tem que vender para que seu faturamento seja pelo menos de R$100? Eu sei que cada picolé de leite custa 4, mas eu não sei quanto ele vendeu. É isso que eu quero encontrar. Por isso, 4x. O que eu sei? Que o 4x, que é o picolé de leite, mais o de fruta vendido, tem que ter um faturamento de pelo menos 100. Ou seja, deve ser maior ou igual a 100. Pelo menos 100 maior ou igual a 100. Vamos resolver a equação. A inequação, desculpa. 4x maior ou igual a 100 menos 33. 4x maior ou igual a 67. X maior ou igual a 67 sobre 4. X maior ou igual a 16,75. Não tem como ele vender 16 picolés e 75 centésimos num picolé. Então, no mínimo, ele deve ter vendido 17 picolés para que isso aconteça.